Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos falar sobre a sinceridade. O fato é que muitos de nós, às vezes, usamos esse recurso contra os nossos irmãos de forma incorreta. É claro que sempre quando iremos dizer a verdade a alguém, nós temos que primeiramente conhecer as pessoas. E para conhecer precisamos de conviver. Porque às vezes podemos criar sentimentos de aversão, sentimentos de tristeza, até mesmo de ira e raiva nas pessoas quando nós dizemos a verdade. E aquele que é cristão sabe muito bem que nós devemos evitar ao máximo de fazer com que nossos irmãos sintam esses sentimentos ruins em seu coração. É claro que todo cristão deve dizer a verdade e é esse o convite de Deus para a vida de cada um. Porém, nós devemos evitar de causar esses sentimentos nas pessoas. E quando nós dizemos as verdades, nós acabamos causando esses sentimentos no coração das pessoas. Por isso, primeiramente, nós devemos conviver com as pessoas para podermos ter a intimidade para poder dizer a verdade. E é por isso que, quando nós temos a nossa família, nós temos facilidade de dizer as coisas. Primeiro porque conhecemos as pessoas nas quais nós convivemos no nosso dia a dia. Quando tocamos nas feridas delas, nós sabemos muito bem a forma correta de fazer isso. E quando não sabemos e desconhecemos uma pessoa e fazemos isso, às vezes sofremos até mesmo agressões dessas pessoas, porque não temos a intimidade, a convivência para saber qual o limite que o ser humano tem. Então, você que é cristão, que quer dizer a verdade para os seus irmãos, tocar nas feridas deles, primeiramente, conviva e aprenda como é aquela pessoa, para você não afrontá-la, não magoá-la e não causar tristeza em seu coração. É claro que todo cristão deve dizer a verdade, porque Cristo, quando era procurado e era afrontado, ele dizia as verdades. Então, se você é cristão, alguém te procura e te afronta, aí sim você deve praticar aquilo que Cristo praticava. Cristo dizia a verdade a seus irmãos. Ele não ia atrás das pessoas para poder ficar criticando elas, proibindo elas, dizendo a elas o que elas deveriam fazer. Mas ele dizia a verdade todas as vezes que era afrontado em relação às suas crenças e seus valores. Você que é cristão, faça isso. Seja um imitador de Cristo. Evite mágoas, evite maltratar o seu irmão, seja sincero, mas não precisa maltratar o seu irmão com a sua sinceridade. Muitas vezes a gente magoa as pessoas dizendo aquilo que é verdade, porém não é necessário dizer. Exemplos há uma infinita quantidade. Conhecemos alguns como dizer sobre o peso da pessoa, dizer sobre as roupas que ela está vestindo, entre tantas outras coisas que nós convivemos no nosso dia a dia. Não é necessário você dizer isso ao seu irmão porque você pode magoá-lo. É claro que gostos são diferentes e às vezes a pessoa tem uma tendência, como exemplo, vestir roupas diferentes da sua e tem uma atração por aquele tipo de vestimenta que ela tem. Então nós temos que ter respeito por isso. Em relação às vezes à obesidade, coisas parecidas, nós temos que compreender que algumas pessoas têm suas dificuldades, às vezes lutam contra isso, e nós temos que ter respeito pelas dificuldades que o nosso irmão tem e compreender que, no momento certo, ele irá escolher se continua mantendo-se naquele caminho ou não. Mas não cabe a você ser sincero demais e maltratar e magoar as pessoas. No mais, o ensinamento hoje da nossa reflexão do dia é sobre isso, sobre a sinceridade. Saiba a hora correta de dizer sem magoar o seu irmão. Use a sabedoria do Espírito Santo de Deus para dizer as tuas verdades. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.